Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao senador Eduardo Braga, não só por essa oportunidade, senador, mas por toda a sua relação com o país, em todos os projetos que o senhor participou. A gente tem a certeza que sempre vai ter um olhar, primeiro, um olho na evolução que o país precisa, um olho na realidade que o país detém e, principalmente, no diálogo democrático com a sociedade. Acho que uma reforma dessa monta, uma reforma tributária dessa ordem, que é desejada há tanto tempo, ela só será construída se ela construir um vetor que venha da sociedade organizada, do nosso parlamento, do governo instituído, mas principalmente em favor da própria sociedade. E acho que esse diálogo é que vai fazer com que a gente construa a melhor reforma possível. E essa melhor reforma possível, ela passa por essa oportunidade dentro do Senado, especialmente aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente espera que ela leve essa discussão de uma forma muito mais intensa e menos assodada, infelizmente, do que aconteceu na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa, o Brasil necessita e o Brasil deve fazer uma discussão aberta, transparente e no seu prazo necessário. Então, esse é um apelo que a gente faz e agradece a oportunidade para estar falando aqui. O setor que eu represento é o setor dos loteamentos urbanos formais. Esse setor é um setor que produz a terra urbanizada, ou seja, o local onde a cidade se encontra, onde a cidade existe, onde a gente tem o CEP, onde a gente tem a cidadania, ela foi, antes de tudo, um loteamento. Antes de tudo, ela deixou de ser uma produção agrícola, que fosse, um vazio urbano, que fosse, e ali foi instituído um novo bairro. E para isso viesse a ser instituído, o nosso legislador, lá em 79, fez uma reforma muito grande, a chamada Lei 6766, que disse todas as obrigações e compromissos necessários que o empreendedor, público ou privado, deve perseguir para produzir um lote urbanizado. Pesquisa recente que o setor fez com as 1.200 empresas associadas, a ela é a entidade mais longeva do setor de loteamentos, uma entidade em nível nacional que representa 1.200 empresas em 21 estados da União, exclusivamente loteadoras. Então, com 67 respondentes dessa pesquisa, a gente chegou a alguns números bastante interessantes. O setor produz e leva a mercado cerca de 120 mil unidades ano. Maiormente, 70% dessas unidades são chamados loteamentos de acesso, loteamentos econômicos, ou seja, onde vão ser erigidas, talvez as casas do Minha Casa Minha Vida pela CEBIC, pela Abrainc, pelo Secov, mas também é o primeiro acesso à moradia. E qual que é a contrapartida que esse setor dá à sociedade? Ele produz e investe e doa saneamento básico, eletrificação, distribuição de energia, obras de drenagem e recuperação e preservação ambiental. Tudo isso é feito pelo setor privado. E diga-se, é o único setor que não tem acesso aos recursos públicos direcionados do crédito imobiliário pelo Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, por proibição legal, e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, também por proibição legal. Ou seja, o loteador, quando ele acessa o crédito imobiliário, não o loteador, mas o adquirente do lote, somente no SBPE, na chamada faixa livre, o lote já tem que estar pronto. Então, percebe que a importância desse setor é um setor que, sem o qual o nível de informalidade e de ocupações e favelas que a gente teria no país seria muito maior. E já é grande o suficiente para a gente ter isso como um alerta. E por que eu faço essa avaliação? Porque a hora que a gente traz isso para o campo da reforma tributária, especialmente nas duas leis regulamentadoras, houve a necessidade de ter um tratamento específico para o setor imobiliário e também para o setor de loteamentos. Isso porque isso não é nenhum tipo de inovação. Daqui o deputado Raul, a quem a gente agradece a presença, que foi um dos mentores da PEC 110, e ele sabe muito bem, quando se estuda o direito comparado tributário de outras nações, como é que elas trataram o imposto sobre o valor agregado para o mercado imobiliário, para a construção civil e especialmente para o setor do desenvolvimento de loteamentos. Ou ele tem uma opcionalidade, ou seja, ele é não contribuinte, ou em sendo contribuinte, ele tem um tratamento específico. E por que assim o é? Porque a cidade é dinâmica, a terra urbanizada é a mesma. A gente passa na cidade e a gente vê um prédio. Outrora aquele prédio foi um conjunto de casas. Outrora aquelas casas são demolidas e constroem um prédio. Aquele prédio é demolido e é construído um hotel. O hotel é demolido e é construído um shopping. Hoje, em São Paulo, o processo de demolições de prédios antigos e ocupações de novos prédios, não só em São Paulo, em outras cidades, é bastante frequente. Mas a terra urbanizada é a mesma.
A terra que foi ali instituída, ela permanece a mesma. Ou seja, ela não tem depreciação e ela não é consumida. Por isso que a legislação de outros países e por isso que a legislação nossa deve ter um tratamento diferenciado sobre a atividade imobiliária e da construção, mas especialmente sobre o setor de loteamentos. Se você puder passar, por favor. Aqui eu vou passar mais rapidamente, diz como o setor se organiza do ponto de vista de operação. Então, normalmente é uma associação de uma empresa empreendedora com um terrenista. Daí que o próprio PLP 68, ainda na égide da Câmara, ele trouxe uma diferenciação se esse empreendimento é realizado sob um formato de parceria ou não, porque a tributação já no imposto de renda já faz esse tratamento diferenciado daquele que é terrenista e daquele que é desenvolvedor imobiliário. Ainda que a própria Lei 6766 tenha feito a equiparação dos dois. Se você puder ir para frente. E nessa situação é importante entender os impactos que um eventual aumento da carga tributária possa ter sobre esse setor. Pode avançar um pouco, por favor? Hoje, esse setor praticamente, pode avançar mais uma, ele recolhe, do ponto de vista do que a gente chama do que virá a ser o imposto sobre consumo, só o que está sob a égide da CBS, que hoje é a antiga PIS e a COFINS. Os impostos hoje que vão ser reunidos na IBS, que é o ICMS e o ISS, eles incidem sobre a nossa cadeia de produção, ou seja, eles incidem sobre as mercadorias e serviços que a gente adquire. No novo formato, a IBS vai incidir também sobre a nossa receita de venda. Então, o adquirente de lote, a hora que ele fizer o seu pagamento da parcela, como foi bem dito aqui, tanto por França pelo Renato, ele vai ter uma incidência sobre a tributação de cada uma das parcelas, onde vai ter que ser adotado o redutor social, o redutor de ajuste e todos aqueles elementos. E por que estamos dizendo isso? Porque isso está trazendo complexidade para o nosso setor. E daí vem um dos pleitos que todos os setores operantes no mercado imobiliário e na construção civil fazem, que é a questão da transição. Vamos lembrar, na Câmara dos Deputados, infelizmente, o PLP 68, por conta da forma como ele foi conduzido e da forma dele ter sido aprovado, não houve oportunidade, seja pelo governo que estava construído o projeto e seja pelo próprio Congresso, a oportunidade de ter um capítulo de transição. E no caso do mercado imobiliário, isso é deveras obrigatório. Por quê? Porque eu vou estar produzindo um loteamento, uma construção, uma incorporação imobiliária e uma operação de obra pública, ou mesmo até uma locação, sob uma égide de tributação. E eu vou estar recebendo as receitas, seja da locação, seja da venda, da alienação desses lotes, sobre um outro sistema de tributação. Se não existir uma transição que garanta a manutenção da previsibilidade daquilo que foi produzido sobre um sistema para ser arrecadado sobre outro sistema, você vai levar, primeiro, uma decisão para o agente econômico de não investir mais nesse setor. E o que significa não investir mais no setor, seja de loteamento, seja da construção civil, seja da incorporação imobiliária, seja da locação, é perda de oferta de imóveis. Perda de oferta de imóveis vai significar aumento dos preços destes imóveis ou daquilo que está relacionado a esses imóveis. E vai ser um aumento inflacionário em decorrência de um sistema tributário que não fez a adequação necessária de um sistema de transição. Então, esse é um dos pleitos que a gente detém aqui, a gente leva isso ao Senado e a gente tem certeza que tanto o senador Eduardo Braga, como a Comissão de Constituição e Justiça e o plenário do Senado, e mais ainda, a Câmara dos Deputados vai recepcionar a necessidade dessa transição, que é tão importante para a garantia da correta aplicação desse novo sistema tributário. Se você puder avançar, por gentileza. Pode avançar um pouco mais. Aqui é uma ordem de grandeza. O setor sai de uma carga auferida, assim como foi dito pelo Luiz França. Nós, igualmente, pela Elo, contratamos também a DERRAI, que é a consultoria Tendências, para identificar, seja na contabilidade das empresas, seja nos dados divulgados pelo IBGE, qual que é a carga tributária. Porque a própria reforma e a própria regulamentação da reforma disse claramente: o setor da construção civil e o setor imobiliário vai ter um tratamento específico. Ele não é um tratamento com vantagens, não é um tratamento diferenciado. É um tratamento específico porque assim ele tem que ser, porque assim é no mundo inteiro e porque assim é um setor que ele não conversa com a mesma formato do IVA. O IVA é pensado por uma prestação de serviço, por uma compra e venda da indústria, algo de prazo curto, não como é o ciclo longo da indústria imobiliária ou das obras públicas ou mesmo do loteamento. Passando para a gente já ir finalizando. Então, em última instância, se você puder já ir para a última lâmina, o que nós estamos pedindo aqui? Primeiro,
É um ajuste no redutor de alíquota, tá? Conforme demonstrados em todos esses estudos, para que a gente tenha a neutralidade de carga. O que é a neutralidade de carga? Esse setor arrecada X bilhões de reais. No novo sistema tributário, ele tem que continuar arrecadando X bilhões de reais. Nada mais, nada menos. É isso que se trata a questão da neutralidade. E a própria nota do Ministério da Fazenda diz claramente que a questão da neutralidade não envolvia os regimes específicos de tributação nos quais se inclui o setor imobiliário, o setor de loteamentos e o setor da construção civil. O segundo ponto é a questão do regime de transição para a manutenção da segurança jurídica. Vamos lembrar, a gente vai ter uma nova autoridade arrecadadora, uma nova autoridade que vai fazer escrutínio sobre os valores e a forma de arrecadar. Se não existir transição segura, isso vai culminar onde? No próprio judiciário. Ora, se a gente está fazendo uma reforma tributária para evitar litigiosidade, então é sobre isso que nós temos que cuidar para que isso não ocorra. E por último, é um assunto também que a gente entende necessário, que é um regime especial de tributação para loteamento. Isso também não significa diminuir a carga. Assim como no setor de incorporação imobiliária existe o patrimônio de afetação, foi criado também para o setor de loteamento o patrimônio de afetação. Só que não existe o regime especial de tributação. Então são esses os pleitos, em última instância, senador Eduardo Braga, que o setor está trazendo aqui, e a gente entende estar aberto ao diálogo e agradecer, primeiro, a oportunidade que o senhor nos dá, segundo, enaltecer a Secretaria Especial da Reforma Tributária, que tem feito enorme esforço no sentido de buscar a convergência com os setores. E, em última instância, dizer, essa reforma tributária, a gente tem que olhar a floresta. A floresta significa que a economia brasileira, a sociedade brasileira vai sair de um setor de conflito tributário para um setor de harmonia tributária, onde haja transparência, onde a gente identifique claramente a carga tributária de cada produto que a gente adquira, mas especialmente que a gente tenha segurança jurídica para continuar empreendendo, gerando oportunidades e principalmente inclusão social. Obrigado, Dan.